Fala pessoal, mais uma vez aqui no Rafcast e hoje eu tô com um convidado especial que é o Gustavo. O Gustavo ele é CEO da empresa Atlantic AI. O Exato. Gustavo hoje ele vai compartilhar conosco a real importância da inteligência artificial. E você que hoje acha que a inteligência artificial ela ainda falta muita coisa para ela melhorar, você vai se surpreender com o que o Gustavo vai compartilhar conosco É hoje isso nesse aí. episódio. Gustavo, satisfação em Eu que recebê-lo agradeço aqui. pelo convite. Tamo Obrigado junto. demais aí, né? E hoje, Show. como a gente estava conversando aí nos bastidores, até eu fiz uma colinha aqui pra gente compartilhar. A Uhum. pergunta hoje é, tá? Vamos lá. E você, ninguém melhor do que você pra, Manda pra, bala. pra tá preparado. Lógico. Hoje, a inteligência artificial, ela tá tornando os profissionais mais burros ou mais inteligentes? Essa Legal. é a Show de pergunta bola. que todo mundo acaba aí fazendo Show de nos bola. bastidores, né? Então você hoje, o que você nos diz aí Legal. quanto a esses pontos? Bom, primeiramente, agradecer o convite aqui, na uma honra estar aqui no Rafcast. Agradecer toda essa audiência aí também, né? O pessoal tá assistindo, então já deixa o like aí, pessoal, no YouTube, já se inscreve aqui no canal. Que esse cara é fera, esse aqui é o podcast 01 que tá tendo. Maravilha, obrigado, viu, Gustavo? Tamo junto. E, cara, bom, esse é um ponto muito interessante da gente conversar. Muito interessante mesmo. Por Legal. quê? Bom, é aquela questão, tá deixando o pessoal mais burro, mais inteligente. A verdade é que tá deixando os dois. Tem pessoas ficando muito mais burras e muito mais inteligentes. Por quê? Vamos lá. Hoje, a inteligência artificial, nos dias atuais, ela tá como uma ferramenta. Ela tá como um martelo que a gente vai usar. Uma ferramenta que vai impulsionar o nosso trabalho. Só que esse impulsionamento é tipo assim, extremo, é muito grande. Em que sentido? Vamos lá. Hoje, se uma pessoa precisa analisar uns dados, ela vai utilizar a IA para analisar dados. Com a ferramenta, essa ferramenta de IA, ela consegue analisar muito mais dados num tempo muito menor de tempo e consegue analisar com uma precisão maior. Ou seja, é uma ferramenta que possibilita você fazer essas coisas. Então, aí que tá essa grande dúvida, se deixa mais burro, se deixa mais inteligente, por quê? Vamos lá. Retomando aquilo que eu falei que deixa os dois, a questão é simples, cara. A questão é muito simples porque é o seguinte: hoje em dia existem perfis de pessoas. O perfil de uma pessoa que fica mais burra na época da IA é aquela pessoa que ela só vai usar lá o seu chat GPT, fazer todas essas coisas, ela não vai chegar a pensar em nada. Ou seja, ela tem que escrever um e-mail, ela não vai nem ter a capacidade de escrever do zero um e-mail. Ela não vai ter esse nível de raciocínio de colocar lá, olha, boa tarde, fulano, não sei o que. Ela não vai ter isso de você escrever do zero, de você forçar o seu cérebro a pensar. Porque o pensamento hoje é diferente do que as pessoas acreditam. O pensamento, todo mundo, sim, todo mundo tem pensamentos. A gente vem toda hora, todo mundo vai passando um monte de coisa na cabeça, mas o pensamento em si é algo que é direcional. Você parar e direcionar a sua cabeça, tá? Eu vou pensar nisso aqui, arranjar uma forma de resolver esse problema, que esse problema pode ser escrever um e-mail, etc. Isso é pensar. Só que esse nível de pessoa que só escreve lá no ChatGPT e faz todas essas coisas, ela não pensa. Ela está sendo refém da ferramenta. Por quê? Vamos lá. Ela não vai ter o mínimo de trabalho de pensar num post, de pensar numa legenda no Instagram, ela não vai pensar, ela só vai jogar lá, pegar o resultado e colocar lá. Ela não vai avaliar, não vai dar instruções para IA. E é isso que vai tornar ela burra, porque, cara, chega a ser até engraçado porque, por exemplo, hoje uma pessoa ela pode simplesmente fazer o que ela quiser com IA. O que ela quiser, ela pode criar post, pode criar imagem, pode criar texto, criar áudio, criar vídeo, criar documento, criar sistemas, qualquer coisa, agentes de IA. Ou seja, o mercado é muito grande, assim, as possibilidades são enormes. Ou seja, a pessoa que não se dá esse trabalho de pensar minimamente em algum projeto,
ela só vai se ferrar, ela que é a pessoa burra. Ela vai ficar burra, né? Ela que é a pessoa vai atrofiar o cérebro dessa pessoa. Exatamente, vai atrofiar o cérebro porque ela não tá pensando, cara. Exato. Porque o pensamento dela agora é o chat GPT. E o gozado também, o Gustavo, é o seguinte. O que eu entendo, tá? É até porque se eu estiver falando alguma bobagem, por favor, você me corrija. Mas hoje, a IA, na verdade, ela veio para agregar, ela veio para somar. Com certeza. Só que você tem que gerar no mínimo também, de uma forma ou de outra, um certo conteúdo para que a IA ela entenda o que você quer e, Sim. consequentemente, ela melhore, aperfeiçoe a sua ideia. Então, agora não dá simplesmente para você, não se dá nem o trabalho de municiar a ferramenta para que ela sim possa entender o que você quer, faz, vamos dizer assim, um pequeno levantamento, te traz um resultado no primeiro momento, e que aquele resultado você também não pode aceitar de bate-pronto que aquilo é certo. Sim. Porque você ainda consegue, pelo que eu entendo aí, principalmente aí com o seu conhecimento, você consegue refinar cada vez mais com que a ferramenta te entregue o melhor que ela tem para te oferecer, né? Exatamente, Robson, exatamente. Hoje a pessoa precisa municiar, ela precisa dar um contexto, ela precisa falar o que ela quer, entendeu? Ou seja, essas pessoas burras, elas só vão ficar mais burras ainda porque ela não vai se dar o trabalho de pensar em municiar a IA. Por quê? Vamos lá. Se alguém que está assistindo aqui a gente, algum de vocês já escreveu para o ChatGPT, ChatGPT seu burro, eu não pedi isso, saiba que o burro é você. Porque você que não teve o mínimo de trabalho de escrever o que você quer. A IA não é burra, ela segue instruções. Você é um orquestrador, a IA é o seu time. Ou seja, vai de você escrever o que você quer, você dá um contexto claro, você dá exatamente as munições, o que ela precisa, o que ela tem que fazer, o que você quer que ela te entregue. É a sua responsabilidade de colocar isso. Ou seja, aí que a gente já consegue já implementar com aquela parte. As pessoas inteligentes com IA, elas vão ficar mais inteligentes ainda. Por quê? Elas sabem o que pedir, elas sabem o que a IA faz, elas sabem o que elas querem. Ou seja, ela vai lá no modelo de IA, seja o Cloud, seja o ChatGPT, que é com o GPT, seja do Google, que é o Gemini. Ela vai chegar essa pessoa vai chegar nessa IA, vai saber o que ela quer, vai saber como pedir e vai colocar as munições necessárias, seja documento, seja outros arquivos, imagens. E essa pessoa vai se tornar mais inteligente ainda, porque ela sabe utilizar uma IA. Agora, a pessoa que não sabe, que ela só escreve qualquer coisa e acha que a IA vai responder o que ela quer, essa pessoa vai se tornar mais burra ainda. Por quê? Se você escreve qualquer coisa, a IA vai te responder qualquer coisa. Se você escreve algo complexo, ela vai te devolver algo complexo. É proporcional, é diretamente proporcional. Se você coloca muita informação, ele vai te gerar algo com mais informação. Pouca informação, só gera um texto pra mim legal. Vai gerar qualquer coisa que ela entender que é isso. Entendeu? Ou seja, vai muito de você municiar. Inteligência artificial não é burra. A pessoa que não sabe escrever que é. Entendeu? Você tem que gerar o mínimo, né? É o que eu falo, né, para as pessoas, né? Hoje, o Gustavo, vou até pegar uma referência aqui, né? Porque tem, como o pessoal já sabe aí que a gente trabalha com a parte de carros e tudo mais, tem muito aquela coisa das pessoas acharem assim, olha, eu quero um carro com esse valor. Tá, mas para que você quer esse carro, né? Por exemplo, porque tem muita gente que compra um carro às vezes pela moda. Né? Ah, meu vizinho tem. E depois ele compra aquele carro achando que o carro não presta. Não é que não presta. Você comprou algo que até então você não tinha nem o conhecimento do que aquele produto tinha a lhe oferecer. Você comprou ele por uma questão estética. A mesma coisa, por exemplo, a questão da IA. Né? Então, na verdade, você acabou sendo o burro da história pelo fato que você colocou informações insuficientes. Sim. Ao ponto dela, com um pouco que você deu de informação, ela ainda se deu ao trabalho de te entregar algo. Né? Diferente de, por exemplo, você faz uma busca, teoricamente, né? Você entrar hoje num site, fazer uma busca de alguma informação, que aparece para você lá, não encontrado. Não! A IA ela é tão inteligente que ela consegue pegar com aquele pouco de informação,
o mínimo para te entregar alguma coisa. Claro, só compete a você hoje ir lá refinar essa informação Exato. para que ela ainda continue trabalhando cada vez mais para você. Exatamente. Porque assim, até juntando com isso que você falou, a gente está numa era, essa era de inteligência artificial, que a tendência natural das coisas são as pessoas ficarem mais burras. Ou seja, eu comentei agora que são dois tipos, as pessoas vão ficar mais inteligentes e as pessoas que vão ficar mais burras. Cara, o rumo natural das coisas, a tendência natural é que as pessoas vão se tornar dependentes e burras. Por quê? Por que que eu falo isso? É justamente esse ponto que a gente estava conversando e porque, cara, as pessoas não querem pensar. Não querem pensar. Teve até um estudo que eu vi recentemente que uma das maiores habilidades, skills que uma pessoa pode ter da próxima década, até nessa década mesmo, cara, é o raciocínio, você sabe pensar, parar a pensar. Por quê? As tecnologias, elas estão muito avançadas. A gente tem muita ferramenta extremamente competente. O ChatGPT, o Claude, o Gemini é extremamente competente para fazer o trabalho técnico. Só que o trabalho técnico ele vem de ordem, das ordens, instruções. Quem dá a instrução? É a gente. Sim. Ou seja, a gente tem que pensar, a gente tem que parar e pensar. Então, toda vez que uma pessoa for escrever algo no ChatGPT, algo no Gemini, ela tem que parar e pensar, tá, eu preciso disso, desse formato, o que eu vou entregar pra mim IA é isso, então eu tenho que especificar exatamente o que eu tô fazendo e o que eu quero, entendeu? Por quê? Ok. Você tá forçando a pensar. Você tá pensando, você tá pensando. E isso, querendo ou não, é skill, na minha opinião, é a nova skill top 1 da década. A arte de você pensar. Porque as pessoas não estão pensando. Não estão pensando, cara. Elas estão parando de ler. Por quê? TikTok, Reels, Nossa. Shorts. O pessoal tá aqui, ó. Informações rápidas, rápidas, E cada rápidas, vez mais rápidas. acelerado, né, Cada Gustavo? vez mais aceleradas. Com isso, as pessoas não leem mais jornais faz tempo. Não vê jornal na TV. Não vê. Minha geração, a geração Z, não vê jornal na TV. Não vê. Elas E é também. engraçado você falar Ah, isso, porque você, por mais que você seja dessa geração, você é uma pessoa totalmente assim, ponto fora da curva, né? E eu falo aí pelo conhecimento que eu tenho aí pelo teu trabalho e tudo, porque hoje em dia o pessoal quer colher e não quer plantar, é. né? Então é aquele negócio que a gente tá falando. Eu acho que a IA vai trabalhar para você, claro, é uma ferramenta e ela Sim. tem que ser usada, porque muita coisa que você ultimamente hoje, ultimamente não, na verdade, né? Muita coisa que você fazia no passado, você deixou de fazer porque acabaram tendo ferramentas facilitando o teu processo, Com certeza. tá? Com Esse certeza. é o ponto certo aí, até mesmo que eu falo, que eu venho de uma outra geração e eu só tenho a agradecer tudo as novas Uhum. gerações vieram e estão agregando, Sim. né? Porque a IA ela vem aí com uma questão aí de estudos, inovações, e eu te falo até mesmo, tá? Quem não se atualiza, fica para trás, E bem pra né? trás. E coloca pra trás E a nisso. galera acha que é uma coisa que assim, tá falando mais do mesmo. Não, pessoal, vai achando que você está numa zona de conforto, que a zona de conforto é até a hora que a água chega e te alcança. Sim. Aí você já não tem mais tempo nenhum. Enquanto você só está vendo a água chegar, você acha que você tá tranquilo, esquece. Porque na hora que ela chegou já era, passou seu tempo. E É. consequentemente já não dá mais para você correr. Então você sempre tem que estar numa zona de conforto. De que maneira? Numa zona que você tenha o controle e de uma maneira muito clara e transparente. Hoje as ferramentas que nós temos, que é o que a gente está falando aqui, que é a IA, ela vem para somar em todos os Tudo. setores, nós vamos Todos. dizer isso. Até porque o Gustavo aqui pode até mesmo passar que tem empresas que você hoje já atua, né, Gustavo, com Sim. o auxílio aí do seu time e tudo, que você já otimizou em muito processos internos Sim. nessas empresas e de uma maneira ou de outra, principalmente tem funcionário aí que acha, porque conhece, tem algum conhecimento de IA, acha que está imune de ser substituído. Esquece isso, hein? Porque isso daí é uma Exato. falsa sensação de segurança que você tem. Porque você hoje, se você não se mantiver atualizado, esquece que você vai ser engolido, como sempre aconteceu. Só que, claro, nós tínhamos Uhum. uma época que eram atualizações e tudo mais. Só que a tecnologia hoje,
até É, mesmo pra gente que trabalha com isso, se surpreende, não é isso, sim, ô Gustavo? Porque com certeza. ela tá muito rápida, né? Cara, hoje lá na empresa, a cada uma semana. Uma semana não, a cada dia surge coisas novas nesse mundo de inteligência artificial, por exemplo. Olha isso. Então a gente tem que se atualizar muito rápido. Isso, isso chega a ser um pouco preocupante, porque a gente está em 2026. Os modelos estão num nível X. Imagina daqui 5 anos. É descomunal como que o modelo de IA vai estar daqui 5 anos. Então, por isso que eu volto até naquela tecla. A tendência natural das coisas é que as pessoas parem mais de pensar, parem mais de prestar atenção, o foco delas esquece, vai acabar com o foco das pessoas, acabar com a capacidade dela pensar, raciocinar sobre algo, porque vai estar tudo muito fácil. A IA está tornando tudo extremamente fácil. Então, antigamente, 5 anos atrás, quando uma pessoa tinha que entrar no Word, escrever na mão um documento, uma pesquisa, e lá no Google pesquisar, não. Com um prompt, num IA da vida, ela já vai ter tudo isso para ela. Ou seja, tá extremamente as coisas de mão beijada. E cabe da pessoa, cabe de você que está assistindo decidir se você quer ser uma pessoa burra ou se quer uma pessoa inteligente, né? Ah, essa era de IA vai me transformar mais burra ainda ou vai me deixar mais inteligente ainda, depende de você. Hoje, Caramba. hoje o mercado ele tem muitas oportunidades para quem quer trabalhar com inteligência artificial, tanto pessoas do zero que querem começar uma empresa de IA, ou pessoas que já têm uma empresa e querem aplicar IA no negócio. Porque a diferença entre uma empresa que tem IA e uma empresa que não tem IA, daqui 2 anos vai ser escancarado. Escancarado. Por quê? A IA automatiza os processos, é aquela coisa básica, automatiza processo, tira tempo repetitivo, ou seja, chega a ser bizarro o quanto que esses próximos anos vão ser pontos chaves na história de mudanças de economia, mudanças de forma de trabalho das pessoas, mudança no mercado de trabalho, porque sem dúvidas vai ter uma demissão em massa das pessoas, porque pessoas que estão acomodadas, que não querem ver o futuro, acham que há uma bolha. E há não é uma bolha. E É, há. Se você acha que há uma bolha. ô Gustavo, e falando aqui, eu vou falar agora por mim, tá? Quando começou a surgir essa questão de IA e tudo mais, confesso a você que Aham. eu fui um dos, tá? Um dos, achando que seria mais uma modinha. Uma onda. É uma onda, bem colocado. Essa é a Uhum. palavra. Uma onda. Uhum. Como outras coisas que já aconteceram, tá? Até pelo fato aí, seja na questão de mercado, Sim. enfim, até mesmo de tecnologia, que às vezes tentaram e acabou não vingando. Mas não. A Uhum. IA, até porque as pessoas ficavam falando muito, ah não, mas é muito voltado, o pessoal está substituindo hoje o humano por robô, é inteligência artificial. Gente, entenda que uma coisa, a parte de você lidar com o robô, como também você trabalhar processos, vamos dizer assim, automatizar processos, é uma coisa. A IA, ela vem para somar e para, de uma maneira ou de outra, aumentar a produtividade hoje das Com certeza. pessoas. Com E isso daí, certeza. ô Gustavo, é uma forma muito assim, ó, é clara isso, Com né? É certeza. muito clara. E assim, ela vem para somar, ela vem para agregar. E quem souber, de uma maneira ou de outra, tirar proveito dessa tecnologia, só tende a ganhar. Só tende a ganhar. Não é Exatamente. isso? Exatamente isso. Então é isso. Hoje, por exemplo, não há nenhuma restrição que você, de uma maneira ou de outra, possa, vamos dizer assim, eu não vou colocar IA na minha empresa porque o meu negócio não necessita. Nada. Hoje você consegue usar IA em Qualquer todos coisa. os sentidos, não é Qualquer isso? coisa. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, por exemplo, se você acha que você tem uma empresa, que essa empresa é um trabalho extremamente manual, que não tem como adicionar IA, é impossível. Todas as empresas existem algum processo interno que você consegue automatizar. Todas. Por exemplo, o caso do grupo Raf Motors, né? Então, o grupo Raf Motors não tem como colocar IA. Mentira, tem bastante. Por quê? O grupo Raf Motors é uma empresa como todas as outras empresas no mundo. E todas as empresas no mundo conseguem colocar IA. Então, por exemplo, no grupo Raf Motors, você lida bastante com, por exemplo, agendar o pessoal visitar um carro que está aqui. Sim.
né não? Você Perfeito. colocar, você fechar na sua agenda. O próprio calendário aqui do Rafcast, o próprio atendimento de quando uma pessoa vem do Web Motors, entendeu? Então, por exemplo, hoje você consegue treinar tanto uma IA que ela consegue chegar num nível de atendimento parecido com o da RAF Motors. Por quê? O atendimento da RAF Motors ele é extremamente premium, perfeito? É, que você Ele, conhece, ele é exato. um dos pontos fortes. Ele, sem dúvidas, eu acho que o ponto maior aqui da RAF Motors é essa questão do atendimento premium. Ou seja, as pessoas podem pensar, então não é possível replicar uma IA. É possível treinar uma IA com vieses, na parte de comunicação, com comportamento. Ou seja, se o Robson chega e fala, olha, eu quero colocar uma atendente para agendar minha reunião, eu quero que ela tenha o nível RAF Motors de atendimento. Perfeito, vai ter. Quero a excelência do A atendimento. excelência RAF Motors? Perfeito. Perfeito. Ou seja, é possível replicar em tudo. Tudo. Ou seja, é triste você ver uma pessoa, dona de uma empresa, um CEO, um fundador, né? Ou algum executivo também, S-levels, né? Que a gente chama das empresas, recusar IA. Sabe, negligenciar essa parte de tecnologia voltada a IA, porque não é só ele que está perdendo, é a empresa que está perdendo. Hoje você teve, por exemplo, a situação de alguém ir lá e, por exemplo, fechar a porta para essa tecnologia. Hoje que você chega, por exemplo, olha, eu vou, que nem vou te dar um exemplo aqui da RAF Motors, tá? Eu vou lá, eu pego, eu falo para a pessoa o seguinte, olha, por que você hoje tem, porque é o que eu falo, hoje você, quando você é atendido pela RAF Motors, você Uhum. não tem um custo, você tem, na Sim, verdade, um investimento. Por que investimento? Porque exatamente. eu te entrego uma consultoria baseada em todos os sentidos, do início ao fim. Quando você vem comprar o carro, eu já te mostro todo o processo que aquele carro tem, histórico de manutenção, tudo, quais são as manutenções futuras que você tem que realizar, que são as manutenções Uhum. preventivas, porque Exato. esse foi o conceito que eu peguei de você, de uma concessionária, que você hoje compra um carro zero, e que Uhum. você já sabe o histórico de manutenções que você tem que realizar de uma forma obrigatória para você não Aham. perder a garantia. Por que não trazer esse conceito para o carro usado e o seminovo? Então Sim, essa foi a minha preocupação. E isso me preocupa muito, por quê? Porque eu quero ter um nível de excelência no meu atendimento do início ao fim, porque hoje o sim. meu trabalho hoje acaba sendo referência, e eu tenho muitas pessoas que vêm por onde? Pela questão da indicação. E por que Exato. eu estou falando isso, Gustavo? Para te perguntar agora exatamente uma questão, que as pessoas às vezes podem ter isso como uma dúvida, ou como às vezes até mesmo uma crença, né? Que você Sim. sabe como são as pessoas. Hoje, o atendimento hoje por uma IA, ele é um atendimento hoje, que as pessoas vão usar até esse termo, robotizado, ou ele é um atendimento, vamos dizer assim, humanizado? Qual que Robson. é hoje Perfeito. né, porque de uma maneira que você coloca muito claro para as pessoas, dizendo, ó, gente, esquece o que você ouviu até hoje, vai por terra, porque nós estamos falando com o Sim. quê? Com um Uhum. profissional que é o Gustavo, que ele sim vai falar pra gente com toda e qualquer propriedade. Legal. Explica pra gente, Gustavo, por favor. Show de bola. Excelente ponto, excelente pergunta. Eu acho que essa pergunta vai conseguir abrir muito a mente do pessoal que está assistindo, inclusive, né? Porque é algo que o pessoal acaba não percebendo, é um mercado novo. Ele começou a ascensão, né? Desses agentes de IA que a gente chama, que é o funcionário IA. São vários termos, agentes de IA, funcionários de IA, né? Então, ele começou, né, a ascensão desse mercado ano passado, basicamente. Esse ano vai ser um pico absurdo, né? E, bom, ano que vem a gente vai ver o que vai acontecer também. E hoje, basicamente, hoje em dia, né, no ano de 2026, se você balançar uma árvore, vai cair 100 tipos de IAs diferentes para você fazer um atendimento. Aí Nossa. que entra a diferença. Qual que é a diferença entre aquela robotizada e a humanizada? O atendimento de IA tem como ser humanizado? Cara, simples. Vamos lá. O que o pessoal conhece hoje de atendimento de IA? Quando você manda mensagem lá querendo, por exemplo, agendar um exame ou querer resultado de exames, aí você manda uma mensagem e vê aqueles blocos enormes de mensagem. Sim. Você sabe que é um robô aquilo, Ah, então quer dizer, olha isso, perfeito? pessoal, olha que legal. Então quer dizer, você manda a mensagem, oi, bom dia, tudo bem? Quero marcar tal coisa. Aí já vem aquele textão.
aquele aquilo textão. já é uma resposta automática Exato. que você recebe. Exato. Aquilo você consegue perceber que é uma IA em um segundo. Tá bom, Todos os leads sabem que é uma IA. legal. Aí que tá a parte ruim, por quê? Se uma empresa quer colocar IA no atendimento, ela quer que seja humanizada. É o que a gente espera, né? Exato. Aí que tá a diferença entre um chatbot e um agente de IA. O chatbot é isso. É uma lógica simples, onde você vai colocar, por exemplo, que ele vai receber um CPF de uma pessoa, e se o CPF responder errado, vai voltar lá pro início. Isso Sim. é chato. Nossa, nem fala. É muito ruim. É a você- mesma coisa é. você ligar para um call center aí, né? Que você fica lá Sim. algumas horas, aí você Cara, pede uma justamente. informação, não tem. Nossa, meu. Mas Justamente, eu entendi agora. justamente. Entendi. Exatamente esse o ponto. Tá. E hoje o que a gente trabalha aqui na Atlant são agentes de IA. Treinados. O que é treinados? Nós trabalhamos com um contexto. Então vamos supor que a gente está trabalhando numa empresa, a gente construiu um agente de IA para uma empresa que é uma clínica médica. Vai, clínica médica, deixa eu pensar aqui, clínica médica no geral. Tá bom. Perfeito? Ok. Clínica médica, vai, odontologia. Odontologia. Os dentistas. Ou, é. por exemplo, você que tem um consultório aí, enfim, Exato. né? Pega como referência. Exato. Maravilha. Exato. Consultório. Vamos pensar no exemplo aqui como dentista. Ok. Chega uma pessoa e fala: eu preciso urgentemente marcar uma consulta porque meu dente quebrou, está horrível meu dente. Essa pessoa está desesperada, a autoestima dela está quebrada porque ela está com Nossa. um buraco na Exato. boca. É. O que um chatbot vai responder? Aquela mesma coisa: olá, seja bem-vindo ao atendimento. Tal, tal, tal. É um prazer, né, em recebê-la, enfim. A pessoa vai ficar puta da vida É. que tá falando com o robô. É. Tipo, meu Deus, eu preciso falar com uma pessoa, eu preciso agendar logo, e essa fricção, ela vai pra onde? Pra outro consultório. Nossa. Aí que entra Meu Deus. o nosso agente de IA, porque ele é uma inteligência artificial de fato treinada. Ou seja, então se a pessoa manda isso, ela vai entender o contexto, ela já vai, por exemplo, direcionar o atendimento o mais rápido possível para agendar e vai confortar a pessoa. Ela vai entender o lead, o que o lead está passando. Não vai ser um atendimento robótico e simples. Linha pra de ele. produção. Não Não nada é linha de disso. produção, é muito personalizado o atendimento. Um agente de IA nosso hoje, ele segue instruções claras do que é para ele fazer. Então, vamos supor que a clínica, o processo interno da clínica é perguntar o nome, pegar o e-mail, perguntar se já veio na clínica, o dia que prefere agendar. É isso? Então vai ser isso. Maravilha. E aí também, o Gustavo, que as pessoas entendam. Pessoal, entendam que hoje é que nem, por exemplo, eu falo. Existem diversas empresas no mercado. Sim. Tá? Mas isso que o Gustavo está dizendo não é aplicado por toda e qualquer empresa, não. Nós estamos falando que é algo que é desenvolvido e é trabalhado pela Atlante e justamente pelo Gustavo, que é o CEO da empresa e que veio hoje gentilmente aí compartilhar essas informações conosco, mas de uma maneira que você entenda que esse trabalho, o Gustavo, ele vai até a empresa, entende qual que é a particularidade, porque ele não te vende algo de prateleira. Não, pelo exato. contrário, é um projeto que é feito para que você consiga dar a excelência no atendimento naquele primeiro momento, ao ponto dele finalizar o atendimento e você sim, que é o profissional que vai realizar o atendimento do seu cliente, né, de uma maneira que você iniciou o processo com a inteligência artificial e que você agora está realizando o atendimento humano e, consequentemente, finalizando o processo que até então iniciou-se lá atrás. Exato. Então, hoje que a gente precisa entender é o seguinte: alguém pode chegar e falar assim para você, eu te ofereço isso, mas qual o valor? Não, eu já tenho... Esquece, não existe nada de prateleira que seja bom para mim, que seja bom para você, porque hoje o que o Gustavo tem a nos disponibilizar, o que é? É toda uma estrutura, toda uma tecnologia, todo um time que de uma maneira vai pegar o seu processo hoje, vai trazer para a inteligência artificial e a inteligência artificial vai ser treinada, humanizada, ao ponto de você não ter mais aquele problema. Sabe aquele funcionário que você sempre vê que ele está desmotivado, você tem que ficar motivando ele. Que falta. Que falta, absenteísmo, turnover, esquece. Até porque eu parto do princípio que a gente não tem que motivar ninguém.
A motivação vem da pessoa. E agora você não vai perder, por exemplo, a excelência, a qualidade de atendimento que você tem porque alguém está desmotivado. Pelo contrário, para você evitar isso e fazer com que a sua empresa sempre fique no patamar 5 estrelas, você tem que ter pessoas que vistam a sua camisa e o principal, Exato. todo um processo tecnológico. Porque quem não tem hoje a tecnologia, Gustavo, está ultrapassado. Né? Um grande abraço para quem não tem tecnologia. O É mercado, isso. não é a gente que cobra, o mercado cobra. É isso. O concorrente bate, cobra. Então, não vire, por exemplo, hoje, que você que está em primeiro, vire o segundo. Porque o segundo já é mais um aí que vai ficar entre o terceiro, quarto e assim por diante. Exato. Então hoje o que a gente quis aqui compartilhar com vocês, por isso que eu até te agradeço demais aí, meu Gustavo, a sua presença em compartilhar, porque até então quando eu tive a oportunidade de conhecer o Gustavo, eu falei para ele, Gustavo, o dia que você tiver disponibilidade na tua agenda, ele Show. conseguiu, disponibilizou aí de uma forma muito gentil aí a vinda dele para o nosso podcast. Então você que gostou aí do conteúdo e acha que é interessante para sua empresa, ou enfim, quer fazer alguma pergunta ou algum outro assunto que também não foi abordado aqui, comenta aí no canal, porque eu vou compartilhar isso com o time do Gustavo, para que ele, na primeira oportunidade que ele tiver, que ele retorne e volte a falar conosco. E também você hoje que tem o interesse de falar com o time do Gustavo, no descritivo do canal teremos os contatos hoje, tanto das redes sociais, não é isso, Gustavo? Exato, vai estar lá no nosso Instagram. E aí você, com toda a gentileza, com certeza vai disponibilizar o seu time para fazer aí o atendimento, esclarecimento com certeza aí ir até a empresa e logo ver o melhor cenário a ser trabalhado. Com certeza, é só ir lá no nosso Instagram, vai ter lá um link na nossa bio, que vocês conseguem cair diretamente no nosso WhatsApp e conversar com a gente. Legal. Lembrando que o Gustavo ele vai fazer um trabalho excepcional na empresa de vocês. Pessoal, finalizando aqui, Gustavo, mais uma vez. Eu agradeço. Obrigado demais aí pela vinda. Agradeço também o pessoal que está acompanhando. Como o Gustavo disse, se inscreva no canal, dá o like e continue acompanhando os nossos conteúdos. É isso aí. E até a próxima. Um grande abraço, pessoal. Valeu. Tchau.